De Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus aos nossos irmãos, nossos amigos que estão hoje também conosco. E falaremos sobre o quinto mandamento da lei de Deus. E o quinto mandamento nós encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Apenas um verso. Então, abramos as nossas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 12. Aos que estão sem Bíblias, podem acompanhar na projeção. O texto do versículo 12 diz assim: honra, podemos ler juntos? Honra, para que os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nosso Deus, já cantamos canções ao Senhor, já oramos, já lemos a palavra, já compartilhamos parte daquilo que o Senhor tem nos concedido. E agora o nosso coração está desejoso de ouvir a voz do nosso Deus. Sabemos que o Senhor usa vasos fracos, pessoas imperfeitas, para comunicar a perfeição do Senhor. Se o Senhor quer usar um vaso, queira usar este que fala contigo nesta noite. Como bem já orou teu servo Jefferson, que a tua palavra seja usada para transformar vidas, conduzindo-as para Cristo. Dar-nos um coração devoto ao Senhor nosso Deus. Assim, pedimos a tua ajuda nesta hora em que comunicaremos a palavra do Senhor. Ajuda-nos, porque não conseguimos por nós mesmos. Oramos pelo precioso nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo, 1 Timóteo 3, que uma das marcas dos últimos dias era a desobediência aos pais. Filhos desobedientes seriam um sinal de que Jesus está voltando. A desobediência em todas as áreas, em todos os setores da sociedade, nós podemos encontrá-la em todos os setores. A desobediência se tornou marca de nossa geração. Mas, irmãos e irmãs, o cristianismo bíblico, ele quer também moldar as famílias por meio de filhos que amam seus pais, que honram seus pais, que são filhos obedientes ao Senhor. E o Evangelho pode fazer isso na sua família e na minha família. O Evangelho pode transformar rebeldes em pessoas submissas, pessoas obedientes. O texto de Êxodo 20 é exatamente aqui nesse versículo 12 que o Senhor Deus tensionava desde o princípio. Ele tensionava transformar também as famílias da terra, conduzi-la para um serviço que o honre. E uma das coisas que ele desejava e deseja é que os filhos honrem seus pais. E o texto que nós acabamos de ler demonstra a vontade de Deus para o seu povo. Então você que é adolescente, que está aqui hoje, você que é criança,
que está conosco hoje, você que é filho, se tem uma resposta para você nesta noite sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida, no que toca a minha família, a resposta está no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, eu quero nesta noite fazer alguns destaques com base nesse 5º mandamento. E o primeiro destaque que eu apresento aos irmãos é que Deus exige. Ele não apenas pede, Ele não apenas sugere, Ele ordena e exige que filhos honrem o papai e a mamãe. Não apenas o pai, não apenas a mãe, mas o pai e a mãe. É uma tendência dos filhos quererem honrar mais o sexo masculino ou o sexo feminino, a mãe. Se a mãe convive mais com o filho, se a mãe é mais zelosa com o filho, se a mãe é mais carinhosa com o filho tende a querer obedecer mais a mãe do que o pai. Se o pai tem mais domínio na sua casa, se o pai é um bom líder da família, tem autoridade no lar, o filho tende a querer obedecer mais o pai do que a mãe. Mas a Bíblia deixa claro que temos que honrar o pai e a mãe. Não existe um termo no hebraico para abraçar o pai e mãe, como nós usamos no português, pais. Quando diz pais na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, está se referindo ao homem, sexo masculino. Quando quer se referir à mãe, o texto diz mãe. Então, o mandamento é muito claro: obedeça, honre seu pai e sua mãe. Nesse início de conversa, eu pergunto a você que me ouve: você tem honrado o seu pai e a sua mãe, ou só um deles, o pai ou a mãe? Vamos pensar sobre honra. Deus ordena que filhos honrem seus pais, pai e mãe. O que significa honrar? Honrar significa respeitar, obedecer e responder com gratidão. Então, 3 palavrinhas nós poderíamos resumir. Nós poderíamos resumir o significado de honra por meio de 3 palavrinhas: respeitar, obedecer e agradecer. Queridos irmãos, nós, quando pensamos na palavra honra, vocês lembram que falamos no último tópico da fé reformada sobre os 5 fundamentos, e o deles é sola Deo Glória. E glória significa peso, significa valor. É a mesma palavra aqui. Mesma palavra. Para glória, para peso, para valor. Então, para honrarmos os nossos pais, nós precisamos valorizá-los, porque só amamos aquilo que é valioso, daquilo que para nós tem valor. E aqui o Senhor Deus diz que os filhos devem honrar os pais, dar aos pais o devido peso, o devido valor à sua posição. Os filhos precisam reconhecer que seus pais foram colocados em seu lar como autoridades do próprio Deus. É engraçado, na verdade é honroso, que o próprio Deus compartilhou de um dos seus títulos, de um de seus nomes. Deus compartilhou um de seus nomes com você, homem que está aqui, que é pai. Um dos títulos de Deus é
Abba, Pai. E sabe o que ele fez? Para honrar sua posição, Pai, Deus te deu um título que é dele. Pai, que honra para nós. Mas que responsabilidade. Somos portadores de um título divino, diz Calvino nas Institutas. Ele é muito claro ao tratar sobre essa questão da paternidade. Pensando nisso, Calvino dizia, aspas, que, na verdade, que aqueles que absolutamente ou teimosamente violam a autoridade dos pais são monstros, não homens. Calvino chama filhos rebeldes de monstros, filhos rebeldes de não, como se eles não fossem seres humanos, porque somente um louco pode desonrar o seu genitor, a sua genitora. No Antigo Testamento, filhos rebeldes eram amaldiçoados, eram punidos com morte. Hoje, o poder é dado à igreja, na disciplina. Mas aqui nós temos um título forte de monstros. Então, se seus filhos desejarem se vestir como um monstro no Halloween, nós não fazemos não celebramos esse tipo de festa. O Halloween, dia 31 de outubro. Mas se ele quiser se vestir de um monstro, ele não precisa usar nenhuma roupa estranha, ele só precisa desobedecer os pais. Ele se torna um monstro, feio, ridículo. Você que está me ouvindo aqui, como tem sido o seu trato com os seus pais? Como tem sido o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? O Senhor está dizendo: filhos, honra seu pai e sua mãe. É mais importante, irmãos, nós entendermos que pais aqui sempre foi entendido não apenas o pai biológico. Não apenas o pai biológico. O mandamento aqui se refere a todos aqueles a quem Deus colocou sobre nós como autoridade. Isso sempre foi interpretado assim. Na história da igreja, dos pais apostólicos, na reforma, todos interpretam o quinto mandamento ampliado e não apenas restritivo. Ou seja, todos aqueles que estão sob ou sobre nós são chamados de pais. Então os pais, autoridades civis, pastores, devem ser tratados com respeito, obediência e gratidão. Se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, o texto mostra que o rei era chamado de pai, o rei, ele era chamado de pai. Então, a Bíblia diz que nós devemos honrar o rei, porque ele é um tipo de pai, de autoridade sobre nós. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, os profetas às vezes eram chamados de pais, os profetas. Da mesma forma, os anciãos de Israel, eles eram honrados como pais do seu povo. Nós encontramos isso em Atos capítulo 7, versículo 2. Então nós temos aqui pais, pastores, reis, anciãos. Pastores, eu não dei o fundamento, mas nós temos lá em Hebreus 13, 17, mostra a importância de honrarmos os nossos guias. Não chama de pai, mas é um tipo de pai. Era assim que o povo de Deus entendia. Foi assim que o povo de Deus interpretou o quinto mandamento.
Veja ainda, por favor, em sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e versículo 17, e vamos ouvir o que diz o texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Vejam, irmãos, que é a vontade de Deus que nós nos sujeitemos às autoridades constituídas por ele. O Catecismo de Heidelberg tem razão quando diz que o quinto mandamento requer que devotemos, entre aspas, toda honra, amor, fidelidade a meu pai e a minha mãe, e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência, e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Resposta à pergunta 104. O que Deus exige do quinto mandamento? Está lá no Catecismo de Heidelberg, o catecismo holandês, que nos ensina sobre honrar o pai e honrar a mãe. Certa feita, Agostinho, aquele grande filósofo, teólogo da igreja, perguntou: se uma pessoa não é capaz de honrar seus pais, existe alguém a quem ela irá respeitar? Você consegue me responder esta pergunta? Se uma pessoa não é capaz de honrar seus pais, elas não vão respeitar ninguém. Por isso é tão importante, irmãos, o quinto mandamento. Ele traz ordem à sociedade, a começar pela família. Da família se estende para a igreja, da igreja para a cidade, para o estado e para o país. Os infratores, os menores infratores, os delinquentes juvenis, eles surgem de onde? Da família. Da família. Começa na família, chega na escola, chega na sociedade, e depois muitos são punidos quando chegam à maioridade, por causa das suas atitudes de desonra aos pais que Deus os constituiu como autoridade sobre eles. Precisamos nos lembrar aqui que aqueles que desonram os pais, que desonram os governantes, que desonram as autoridades, elas desonram o próprio Deus. Por isso, irmãos, temos que ter muito cuidado ao criticarmos um governante, seja ele prefeito, governador ou presidente. Nós temos o direito de fazermos críticas a todo e qualquer governante, desde que essas críticas tenham fundamento em atos ilegais, no caso específico a pastores e líderes, a pecados específicos que esses pastores estão cometendo. Mas nós não temos o direito de difamar as autoridades, de xingá-las, de desonrá-las, seja pais, seja governantes, seja líderes religiosos. Nós temos que ter muito zelo pelo nome de Deus que as autoridades carregam. Não é fácil, irmãos, porque nos entristecemos com tanta autoridade, gente que tem cargo público, e desonra o nome de Deus, mas nós não podemos seguir no mesmo caminho deles. Temos que honrá-los não por causa deles, mas por causa daquele que merece. Esse é o princípio do quinto mandamento: honrar pai e mãe. Certa feita, nós vimos numa capa de uma revista para meninas adolescentes, trazia a seguinte pergunta na capa da revista: você odeia seus pais? E quem não odeia? Quem não odeia?
A revista oferecia conselhos sobre como lidar com os detestáveis pais. É assim que a sociedade hoje, irmãos, tem enfrentado filhos que desonram descaradamente seus pais, xingam seus pais, humilham seus pais, batem seus pais, matam seus pais. E quando não matam fisicamente, os matam quando desonram, quando desrespeitam, quando desobedecem. Temos várias referências que mostram que os filhos da época do Antigo Testamento, que amaldiçoasse seu pai, ele seria morto. Apenas para citar essas referências, depois você pode acompanhar em sua Bíblia, quando chegar em casa. Nós temos Levítico 29, Deuteronômio 21, 18, 19 e 21, referências que mostram claramente que Deus não leva desaforo para casa. Deus, Ele disciplina filhos rebeldes. Lamentavelmente, irmãos, nós vivemos numa sociedade hipócrita. E nós não somos muito diferentes, porque somos parte dessa sociedade. A sociedade é tão hipócrita que não tem dado real valor aos pais, não tem ensinado aos filhos a honra que é devida, e aí nós criamos os dias festivos, dia de pai, dia de mãe, e aí os filhos mais rebeldes fazem as melhores declarações de amor no Instagram, no Facebook, dizendo o quanto ama a mãe, é sua vida, sua paixão, pura mentira. Cuidado, quando você coloca no Instagram, no Facebook, declarações de amor, se você mora numa cidade pequena, cuidado, as pessoas te conhecem, sabe como você trata sua mãe, como trata seu pai. Melhor que não tivesse dia de pais, melhor que não tivesse dia de mães, do que filhos hipócritas que estão fazendo desse dia uma forma de compensar todo o ano de desobediência, de irresponsabilidade, de ingratidão. Os pais não querem isso. Pais não querem presentes, pais não querem lembranças, pais querem ser honrados, pais querem ser obedecidos, pais querem ser respeitados. Crianças, o maior sonho que vocês precisam ter, o melhor sonho que vocês precisam sonhar, é o sonho de serem uma bênção para seus pais. Vocês precisam crescer na perspectiva de que eu vou honrar meu pai, eu vou honrar minha mãe. Esse será o melhor presente que vocês darão aos seus pais. O melhor presente. Às vezes seus pais são pessoas simples, pobres, pessoas que às vezes não têm nem uma casa própria, mora de aluguel. E aí você às vezes sonha de dar uma casa melhor para o seu pai, de dar um carro melhor para seu pai. Mas o que seu pai quer, e o que ele precisa, é de ser honrado, respeitado, valorizado, tido em alta estima por você e por mim. Esse então é o melhor presente, obedecê-los de todo o coração. Então esta é a primeira coisa que eu gostaria de destacar do quinto mandamento, que Deus exige que filhos honrem pai e mãe. E honrar é respeitar, obedecer e responder com gratidão. Você é grato aos seus pais? Meu amigo, eu tenho 6 filhos. Tenho 6 filhos. Tem gente aqui mais idosa, que talvez já teve mais de 12, 15. Conhecemos os nossos avós, que tiveram 20 filhos. E menino dá trabalho mesmo. Menino é uma bênção, mas dá trabalho sim, é trabalhoso. Dizer que não é mentira, é trabalhoso sim. Principalmente para a mãe. Mãe sofre muito, mãe dorme mal, mãe chora bastante
quando vê o menino doente. E é caro o leite, é caro fraldas, é caro cuidar de gente. E meus irmãos, quando nós pensamos em honrar os nossos pais, nós não podemos deixar de agradecê-los por tudo que eles fizeram conosco, por nós. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que talvez não tiveram bons pais, que talvez nem tiveram, que não sabem nem quem é seu pai. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus quer ser seu pai nesta noite, porque Ele é o seu Criador, mas Ele quer que você se renda a Ele, como um filho submisso, pronto a honrá-lo, a respeitá-lo e ser grato a Ele. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é sobre a razão para honrarmos o pai e a mãe. As crianças, desde pequenas, talvez o Elias faz essa pergunta para o pai dele: por que eu tenho que obedecer? Hein? Por que eu tenho que obedecer? E ele disse que não faz não, essa pergunta não. Por que, papai, eu tenho que fazer isso? Por que, mamãe, que eu tenho que fazer isso? Deus é tão gentil, tão amoroso, que Ele dá razões bíblicas para que filhos obedeçam. Deus simplesmente poderia dizer assim, na Bíblia: porque é assim, você tem que obedecer porque tem que obedecer e pronto, e ponto final. Mas Deus dá respostas para que você seja convencido de que o melhor é obedecer. E aqui, nós precisamos ir lá para Efésios 6, por favor. Abra sua Bíblia aí em Efésios 6. Porque o apóstolo Paulo vai dar aqui 3 razões para obedecer nossos pais. E a primeira, porque é justo. Justo aqui tem a ver com mérito. Quando você trabalha, no final do mês você recebe o seu salário. O seu salário não é favor do seu patrão, temos dito isso. O seu salário é o mérito por todo o trabalho que você realizou durante o mês. Pois bem, seu Afonso, a obediência aos pais, e o senhor é um homem que tem honrado sua mãe, você estava falando outro dia, já tem mais de 90 anos, não é? Sua mãe, e o senhor está lá, cuidando dela, dando o suporte que ela precisa. Mas olha, honrar o pai, honrar a mãe, é porque eles merecem, é como se fosse o salário que eles podem receber. Ou seja, o que você tem que pagar, pague em obediência, em honra, porque é tudo que seus pais merecem, porque dá trabalho, é caro. Quando eu digo caro, irmãos, eu não estou falando apenas de dinheiro não, irmãos. Estou falando de todo o trabalho envolvido, em oração, lágrimas, instrução. Temos muita coisa para fazer. Então, o texto diz em Efésios 6, versículo 1 em diante: honra teu pai e tua mãe. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O que é justo? Justiça é um conceito bem antigo, tradicional. É dar a cada um o que é seu. Esse conceito já foi evoluído na filosofia do direito, sobre justiça. Mas nós nos lembramos ainda, viu, Indira, desse conceito lá, de que justiça é dar a cada um o que é seu. Pois bem, vamos pegar esse conceito e vamos dizer: filhos, dê a seus pais o que eles merecem. E o que eles merecem é honra, é justo. Segunda razão, porque é a vontade de Deus. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Deus em Êxodo 20:12 já disse: honra teu pai e tua mãe, é vontade de Deus. Irmãos, a lei significa que Deus está expressando a sua vontade para o seu povo. Ele é tão importante, esse mandamento, como
Ele é tão sério quanto não matarás. Terceira razão, porque há promessas ligadas a este mandamento. Promessas. Primeira promessa, os filhos serão bem-sucedidos. Irmãos, não tem nada melhor para os pais do que ver seus filhos prosperando, serem bem-sucedidos, serem abençoados na expressão bíblica. Não é financeiramente apenas, a bênção não se restringe a dinheiro, nem sempre é recurso, é alegria, paz. O texto diz que é o primeiro mandamento com promessa. Há promessas ligadas a esse mandamento. Os filhos são bem-sucedidos. Filhos obedientes tendem a ter uma vida de alegria e de paz. Ted Tripp, um pastor americano, escreveu um livro, Pastoreando o Coração da Criança. Ele usa a figura de um círculo. Um círculo. Dentro do círculo, as extremidades têm honra e baixa obediência. E filhos que estão dentro desse círculo, honra e obediência, eles estão seguros. Quando eles saem do círculo, eles correm perigo. Sair do círculo como é que a gente sai do círculo? Quando a gente desobedece pai, quando a gente desobedece mãe. Crianças, prestem bem atenção, sair do círculo da bênção é perigoso. Então Ted diz que uma das formas de trazê-los para o círculo é por meio da disciplina. Disciplina. Então, a disciplina, a correção, traz de volta o menino para o círculo, porque ali ele está seguro, ali está o lugar da bênção. Eu pergunto para você nesta noite, você que é filho, onde você está? Você está dentro do círculo ou fora do círculo? Fora do círculo, na periferia, é um lugar perigoso. Quando é que a gente está fora? Quando a gente está em desobediência aos pais. Deus quer abençoar o seu povo. E uma das bênçãos que nós recebemos é quando nós honramos nosso pai e nossa mãe. O texto diz ainda, e além de sermos bem-sucedidos ou vivermos para que te vá bem, né? O texto diz aí, para que se vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então nós temos uma promessa de que Deus dá vida longa. Vida longa aqui, irmãos, não significa meramente uma vida cronologicamente longa. Você conhece talvez pessoas que morreram cedo e eram pessoas muito obedientes. Não é a regra, é a exceção que eu estou citando aqui. A regra é que filhos que honram seus pais, filhos que são obedientes, tendem a viver mais. Fato. De 18 a 28 anos, essa média, entre essa idade de 18 a 28 anos, os jovens são ceifados precocemente. Nessa idade, é o que mais morre, é o maior número de mortes na sociedade, está nesse período aí, intervalo 18 a 28. Eu não estou falando de maneira técnica, tá? Pode ser que o termo seja um pouquinho mais baixo, menos de 18, mas o que eu quero mostrar é que jovens rebeldes, jovens desobedientes, vivem pouco, são assassinados, morrem de acidentes fatais, tiram suas vidas, porque não buscaram honrar a Deus, honrando a família. Deus quer dar vida longa a seu povo. Aqui esse mandamento, número 5, estava ligado, essa promessa estava ligada inicialmente aos hebreus, recebendo a promessa de vida longa na terra prometida. Paulo traz uma diferença nesse texto de Efésios 6, mostrando
para que te vá bem e sejas Pode projetar o versículo aí? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, a longa vida que o texto quer nos comunicar é a vida plena, não é essa vida cronológica, temporal, é a vida eterna. A vida eterna. É a vida ao lado do Senhor. Filhos obedientes que honram seus pais, que amam a Deus, eles viverão com o Senhor para sempre. Essa é a vida longa que o mandamento quer nos ensinar. Precisamos nos lembrar que filhos desobedientes são filhos que trazem desgosto para o pai. Então o filho obediente, ele se livra de grandes desgostos. Por exemplo, quando se ouve os pais, você evita desastres, casamentos ruins, perdas, lágrimas e mortes. Quem se lembra de Sansão? Se Sansão fosse obediente, viu, Sara? Se Sansão tivesse sido obediente, Sara, Sansão não teria casado errado, casado mal. Mas ele disse: só quero aquela ali só ela me agrada. O pai dele disse: meu filho, tem mulher em Israel, mas eu só quero aquela, só dela me agrada. E aí ele se deu mal. Filhos obedientes tendem a acertar em seus casamentos. Várias mulheres podem contar esse testemunho. Se nós fôssemos abrir aqui para testemunhos, talvez você diria assim: meu pai me disse para não casar com seu pai, tá? Eu não vou dar um exemplo pessoal não, senão minha mãe vai me dar umas palmadas quando ela assistir esse vídeo. Mas minha mãe disse para nós que meu avô não queria que ela casasse com ele. Hoje eles estão separados. Mas ela lembra do pai dela. Até hoje ela lembra do que o pai dela disse para ela. E tiveram muitos momentos bons, mas a separação é uma tragédia no casamento de qualquer pessoa. Nós não aconselhamos você a separar, porque a separação traz desgraça. É claro que, infelizmente, alguns passaram por esse momento de separação, foi inevitável, e Deus misericordiosamente tem restaurado a vida dessas pessoas, mas ninguém quer viver uma vida de tristeza, de desastre. Precisamos nos lembrar isso, irmãos. Temos limites para obedecer nossos pais? Temos, sim. Nós não obedecemos nossos pais irrestritamente. Nós obedecemos nossos pais desde que nossos pais não exijam de nós aquilo que é proibido. Se eles proibidos por Deus, se eles exigirem uma coisa que Deus proíbe, nós não podemos obedecê-los. Mas mesmo não obedecê-los, temos que ter muito cuidado para não desonrá-los. Temos que, com respeito, divergir, mas não desonrá-los. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações importantes aqui para você, de 3 coisas que você precisa dizer hoje ao sair daqui. A primeira coisa que você pode dizer para honrar seu pai e sua mãe, aspas, eu quero convidar os filhos mais novos que digam assim: sim, mamãe, sim, papai. Vocês podem dizer isso? Sim, mamãe, sim, papai. Vou dar aqui um exemplo. Meu filho, você poderia varrer o chão? Sim, mamãe. Sim, papai. Vamos aqui fazer o teste? Filha, pode lavar as louças hoje, quando chegarmos em casa? Sim, mamãe. Sim, papai. Não diga, af. Não fui eu que fiz essa sujeira, mamãe. Foi o Ronaldo Júnior. Não diga isso. Se sua mãe disser, filha, vai lavar a louça, você vai dizer para ela com um sorriso, sim, mamãe.
Gente, irmãos, vocês não sabem o quanto isso honra os pais. Essa palavrinha sim, mamãe, sem demora. Ouviu? Já estão treinando. Vamos treinar mais um pouquinho que vai dar certo. Elias, sim, papai. Isso, sim, papai. Filho, guarde os brinquedos. Sim, papai. Tá bom? Segunda coisa que você precisa dizer. Aspas. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Você vai dizer isso para sua mãe. Você vai dizer isso para o seu pai. Pode dizer, pode deixar eles falarem. Pode deixar eles dizerem hoje. Eles precisam treinar aqui. Dizer para o papai e para a mamãe: obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Por quê, filho? Por ter colocado comida na minha mesa hoje, papai. Por ter me dado roupa, papai. Por me dar instrução. Por me dar uma família. Gente, tem tanta coisa boa que Deus tem nos dado. Que tem que ter nos dado. Só um minutinho, viu, irmã? Só um minutinho. Precisamos nos lembrar de dizer isso. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. E em terceira coisa, podemos dizer: perdão, papai. Perdão, mamãe. Não deveria ter feito isso. Perdão, papai. Perdão, mamãe. Não deveria ter agido assim. Você pode pensar que essas palavrinhas são tão bobinhas, mas elas são tão poderosas. Elas mudam relacionamento. Perdão, papai. Perdão, mamãe. Filhos, coloquem em ordem o seu relacionamento com seus pais. Voltem para casa e peçam perdão para eles, pois talvez vocês tenham desonrado. Mas lembrem-se que quando vocês falharem, quando nós falharmos, nós temos um grande ajudador, aquele que foi um filho obediente, perfeito, perfeitamente obediente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está pronto para lhe ajudar nesses momentos difíceis, quando você se sente como se não conseguisse fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te ajude, te abençoe, que o Senhor me ajude e me abençoe, para que eu possa honrar meu pai e minha mãe. Depois de casado, nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe? Sim, temos. Continuando a honrar nosso pai e nossa mãe. Que Deus nos abençoe. Irmã Concita, gostaria de falar?